Olá, 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 bom dia, bom dia, bom dia. São 10 horas desta quinta-feira, 4 de maio de 2023. Estamos dando início a mais um Helena e Mário Vitor e Helena, aqui pela TV 247. Bom dia, Helena Chagas. Bom dia, Mário Vitor. Bom dia, pessoal. Já estou começando a ver aqui algumas pessoas da nossa galera dando bom dia para nós. Que bom! Hoje eu já tenho acesso aos comentários, Mário Vitor. Que bom, né? Vou poder ler junto com você o que as pessoas estão falando aqui, querendo saber, né? Nos pautando. Afinal, são eles que nos pautam, né, Mário Vitor? Nós estamos habilitados oficialmente, Helena Chagas. Agora nós participamos dessa gestão aqui, dessa edição do Helena e Mário Vitor e Helena. Pessoal, eu estou tentando aqui ver quais foram os últimos comentários lidos para a gente ir buscando a partir do que... 10:01, por exemplo, né? Tem a Ângela aqui, que dá bom dia para nós, não é? Tá, então tá. Nós estamos aqui iniciando essa nova fase, né, de Helena e Mário Vitor, como uma continuidade do link do Bom Dia, não é? Então, é um programa à parte, mas continua. Olha a Miriam aqui, ó, a Miriam Goldfeder. Está todo mundo aqui, gente. Que bom. Tá, ótimo. Nós vamos começar já sobre esse momentosíssimo caso da descoberta de uma suposta fraude no cartão de vacinação, tentativa de alteração dos cartões de vacinação por parte da equipe do ex-presidente Jair Bolsonaro, ali no apagar das luzes do seu mandato. Já foram presas algumas pessoas, entre elas o melhor ajudante ali, o tenente-coronel Mauro Cid, e também um outro ajudante, Ailton Barros. Enfim, as investigações continuam e há indícios que podem aí agravar o quadro do ex-presidente, até sugerindo que ele possa vir a ser não só tornado inelegível, como se esperava, mas aí abre-se a perspectiva de, a se confirmar a linha de responsabilidade, que ele possa vir mesmo a ser preso. Não é, Helena? Exatamente, Mário Vitor. E olha, esse nosso título de hoje, não é? Zé Gotinha, quem diria, pode prender o Bolsonaro? Ele foi feito por quê? Porque até agora a gente tinha já um conjunto da obra bastante extenso, não é? De crimes, supostos crimes cometidos pelo Bolsonaro, mas a gente não tinha nenhum desses casos ainda tão relacionado, havia, claro, acusações em relação ao comportamento dele na pandemia, né? Isso também está, mas a gente não tinha até agora um caso tão explicitamente ligado a esse período da pandemia, não é? E ao comportamento que ele teve nesse momento, né? de irresponsabilidade, de mentiras, não é? Querendo iludir a população contra a vacina. Então, a gente está brincando nas redes, o pessoal está falando, é a vingança do Zé Gotinha, não é? Mas para mim, pode ser o Bolsonaro processado, preso por uma questão ligada à vacinação. Para mim, de certa forma, também uma satisfação às famílias e aos amigos de 700 mil brasileiros mortos pela Covid, um número que poderia ter sido muito menor se não fosse a irresponsabilidade, não é? A incompetência, a má-fé do governo Bolsonaro na ocasião. Então, eu acho que isso, Mário Vitor, simbolicamente, é muito interessante, muito importante para o povo brasileiro, que passou por
todo esse período, não é? Sem o presidente da República que lhes desse apoio moral, conforto, né? Sem o acolhimento de um líder, né? Na presidência da República. Então, eu acho isso muito sintomático. Tirante isso, né? Eu já vou passar a palavra a você, que eu já falei demais, mas o que a gente vê do ponto de vista criminal hoje, 24 horas depois? A gente vê um Bolsonaro, para variar, naquele comportamento dele de querer botar a culpa por tudo em terceiros, de eu não sei, eu não vi. Então, é óbvio que ele está se preparando para nos depoimentos que ele vai fazer, quando ele for chamado, a dizer: eu não sabia, foi o Mauro Cid que fez tudo sozinho. Porque, óbvio, tem provas muito concretas, não é, sobre o caminho que o Mauro Cid percorreu para obter esses atestados falsos de vacina contra a Covid. Só que eu acho que tem aí, além de eu acreditar que a investigação vai levar, acho que já levou o Bolsonaro, porque os certificados de vacina foram emitidos do computador do Palácio do Planalto, né? O Conect SUS pela pessoa que era, em tese, o Bolsonaro. Então, no meu entender, já tem muitas provas. No entender da procuradora Lindora, ela não só não enxergou as provas, como ela formulou uma tese, entendeu? Sem nenhum amparo na realidade. O que a Lindora escreveu? Escreveu que o Mauro Cid fez tudo sozinho, sem anuência do Bolsonaro, ou seja, a procuradora, a quem cabe denunciar, ela deu o caminho das pedras para o Bolsonaro se defender. Veja bem, gente, veja bem a distorção do papel do Ministério Público neste caso, né? Mas eu acho, assim, para mim, Mário Vitor, não sei se você concorda, tem um dado assim que é irrefutável que ele sabia. Ninguém faz um atestado de vacina falso para uma criança, como foi feito para a filha de 12 anos do Bolsonaro entrar nos Estados Unidos. Ninguém faz um atestado falso para uma criança sem avisar o pai e a mãe dela. Então, para mim, isso aí é o que pega o Bolsonaro, você não acha? Ah, ah, De tudo. O Paulo Emílio me mandou aqui uma notícia quentinha. A Embaixada do Brasil recebeu agora um pedido da deputada Érica Hilton para suspender os vistos de Bolsonaro, Michele e Mauro Cid. nossa senhora. Mas, eu nem sei se Bolsonaro está com passaporte. Eu creio que não, né? Já não está com Parece passaporte. que tinha um pedido da Polícia Federal para apreender o passaporte, mas parece que o Alexandre, não sei se ele não ou se ele concedeu e a Polícia Federal, na hora, resolveu não apreender. Me parece que há uma dúvida sobre isso, mas parece que ficou com ele ainda o passaporte. Ah, exato. É exatamente isso. O passaporte ficou com o Bolsonaro. Bom, vamos ver. Acho que agora, sem visto, talvez o Bolsonaro tenha que entregar o passaporte com visto, com tudo, sem visto, de qualquer jeito. O, o caso é também sintomático pelo fato de que revela, mais uma vez, os expedientes pelos quais age e agia o grupo no poder, não é? O nível desse tipo de bando que nos governou durante 4 anos. Esse expediente para falsificação por parte de uma autoridade, a falsificação de um registro oficial, usando intermediários, falsificando acessos, também usando o tráfico de influência para forjar uma vacinação inexistente, forjar os registros e também envolver o nome de funcionários, como atribuir a certa funcionária a autoria da vacinação que não existiu, envolvendo até, não é, essa fraude que é uma troca de identidade, o uso da identidade de terceiros e subordinados, a revelia do conhecimento
dos próprios funcionários envolvidos. Funcionário de Goiânia, não é isso, se eu não me engano? Uma funcionária de Goiânia que teria ela agora, sabe ela como foi envolvida nessa autoria dessa vacinação que ela jamais foi feita. Não é o caso de uma investigação pura e simples. É o caso de prisão, é o caso realmente de. Nós estamos lidando, Helena Chagas, nós estamos lidando com gente que falsifica registros, vai tentar anular provas também, vai tentar subornar. Os métodos não se detêm diante de nada, esse tipo de métodos. Eles precisam ser presos urgentemente, os autores disso, porque, inclusive o Bolsonaro, que é o mandante. Por que o Bolsonaro tem que ser preso? Porque ele é um especialista em falsificar registros e alterar provas, e disfarçar seu envolvimento em crimes. Então, por isso que ele precisa ser preso para romper esse tipo de comportamento durante a investigação. Você pode questionar se uma pessoa pode ser presa em condições normais, não é? Enquanto não houver a sentença não for transitada em julgado, não houver uma decisão judicial, mas nesse caso é o caso de um bloqueio de investigação. Então, por isso que ele tem que ser preso, até que a investigação se desenrole sem a interferência dele, porque ele ou alguém do esquema dele, por ordem dele, vai tentar alterar provas. É isso que é a questão de uma prisão urgente para impedir o andamento da investigação. Foi muito correta a operação realizada pela Polícia Federal, no sentido de buscar e apreender documentos e equipamentos relevantes para a investigação. Agora, talvez não seja suficiente, porque o Jair Bolsonaro tem meios de ir disfarçando a sua participação nisso e alterar a necessária pureza das provas para esse caso. Então, a prisão deve ser examinada. Helena, vou só aqui pedir para as pessoas compartilharem a nossa transmissão, darem likes, quem ainda não deu, quem está chegando agora, saiba que esse é o Helena e Mário Vitor, na TV 247. Agora nós temos um link que continua a transmissão do Bom Dia, que foi o programa anterior. O Cessar Fogo fala: Helena, você nunca fala demais, e é sempre um prazer ouvi-la. A Miriam Goldfeder. Beijo, Cessar Fogo. A Miriam Goldfeder te fala: vamos ser sinceros, alegria, alegria. Eu acho que ela está se referindo ao fato de que o Bolsonaro foi pilhado em pleno crime de falsificação de certificados de vacina para chegar ao seu exílio dourado nos Estados Unidos. O Bolsonaro é um caso de exame de criminologia. Ele deve ser estudado numa faculdade dessas de polícia, porque é um caso contumaz de crime. Eu queria pedir ainda que vocês, na verdade, eu queria pedir a vocês o seguinte: curtam, tornem-se membros da TV 247, quem está chegando agora. Você pode contribuir pela chave pix@247.com.br. Você pode também enviar perguntas, deve enviar perguntas, manifestações, críticas, informações, e também deve, se achar que é o caso, enviar super stickers e super chats. Você também pode se tornar um membro, colaborador, contribuinte da TV 247 através de brasil247.com/apoio. Helena, há quem questione esse caso estar na mão do Alexandre de Moraes. Você acha que há espaço para esse tipo de questionamento? Olha, para esse tipo de questionamento, eu acho que não, Mário Vitor, porque
E essa ação está dentro do inquérito que apura as milícias digitais, um inquérito antigo que foi aberto pelo Alexandre de Moraes e que está sendo conduzido pelo Alexandre de Moraes há tempos. Não é nem no inquérito do 8 de janeiro, embora possa aparecer, nessas quebras aí de sigilo, né, de busca e apreensão, e pendrives e celulares, pode aparecer elementos que façam um link entre esse caso, o Bolsonaro, o Major Cid, com o 8 de janeiro, mas vamos esperar acontecer. O que eu acho que tem o impacto político disso, né? Nós temos aqui várias camadas de análise, vamos tentar organizar uma de cada vez. O que eu entendo porque eu entendo a cautela, não é, dessas autoridades de investigação e do próprio Alexandre em decretar a prisão do Bolsonaro. Está claro aí para quem acompanha que ele sabe que ele cometeu crime, etc. Nesse caso, no das joias e em vários outros. Mas por que não decretaram a prisão do Bolsonaro exatamente nesse momento? Porque existe cautela em relação a um ex-presidente da República. Se você reparar bem, nós não temos o presidente Lula tuitando sobre esse assunto, defendendo a prisão do Bolsonaro, nós não temos do Flávio Dino, ministro da Justiça, manifestações a favor da prisão do Bolsonaro. Dino ontem fez uma manifestação bastante institucional, claro, sim, defendendo a investigação, não é, dizendo que ela deve ir adiante, mas nesse caso aí, as autoridades devem se comportar de uma maneira mais sóbria, de uma maneira de maior distanciamento, para que, quando for decretada a prisão, e com base em elementos irrefutáveis, porque elementos eu acho que já existem, né? Mas esses elementos eles estão passando por uma investigação, eles vão chegar ao Ministério Público, terá que haver uma denúncia, não é? E aí a gente já pensa, se ficar na mão da Lindora, Deus me livre. Mas a Lindora, o Aras, esse pessoal sai em setembro. Então, essa investigação ela vai continuar e a denúncia pode esperar para sair, não é? Depois, quando a PGR já tiver sob outra chefia, não é? E aí, diante desses elementos, é muito claro que vai haver denúncia. E aí, então, vai haver denúncia, vai haver julgamento, tudo dentro das regras do Estado de Direito. Por que eu falo isso? Porque o presidente Lula, toda vez que a gente conversa com ele, e naquela entrevista que nós fizemos aqui com o Léo, e Lula e Tereza, para a TV 247, o presidente Lula disse exatamente quando eu perguntei para ele se ele achava que o Bolsonaro devia ser preso, porque já naquela altura já tinha coisas demais contra o Bolsonaro. Ele disse o seguinte: olha, não cabe a mim achar nada, cabe à justiça e todos têm o direito de defesa. O direito de defesa deve ser exercido por todo mundo. Então, nesse caso aí, eu estou com embora muita gente prende logo, eu acho que tem que prender, mas eu estou com o presidente Lula. Tem que prender dentro das provas e das regras bem seguras de um processo, não no início de uma investigação, porque, do ponto de vista político, se você tivesse mandado prender o Bolsonaro ontem, junto com o Major Cid, né, no início dessa investigação, você ia ter uma reação enorme, né, dos meios políticos e dos apoiadores do Bolsonaro. Ele já está se vitimizando. Não sei se vocês viram uma coisa ridícula dele ontem no Pânico, chorando, dizendo que é para esculachar. É isso que ele quer. Ele quer mobilizar a direita, mobilizar os simpatizantes dele, no sentido de tentar passar a ideia de que ele está sendo perseguido, né? de que ele é uma vítima das autoridades, etc. Não é, a gente mais do que nunca sabe que não é, que ele cometeu crimes, mas na investigação desses crimes, e na denúncia, no julgamento desses crimes, que a partir disso, é disso que deve sair a prisão do Bolsonaro. Não deve haver
precipitação em relação ao timing da prisão do Bolsonaro. Tenhamos calma, não é? Antes de ser preso, o meu palpite é que, antes de ser preso, meu palpite é que ele será preso, sim, mas que antes de ser preso, ele será decretado inelegível pelo Tribunal Superior Eleitoral, que vai mostrar por que ele não pode ser presidente da República de novo do Brasil diante de tudo o que ele fez contra a eleição, contra as instituições, não é? Contra as urnas eletrônicas e a favor defendendo um golpe. Então, esse é um capítulo. O capítulo do Bolsonaro na cadeia chegará, gente, mas vamos com calma, cautela, seguindo todas as regras, não é? Para que isso fique uma questão irrefutável. Vou ler alguns comentários aqui, aproveitar. A Ângela Valério fala sobre a prisão do Bozo. Essa devia ter acontecido em 2016, quando fez apologia à tortura. Afinal, deve ser parte da Constituição Federal, eu não sei, a punição a quem faça tal declaração. O Marx fala falsificação de documento público, uso de identidade de outra pessoa, falsidade ideológica. E a Marilene Carvalho aponta a ironia. Como o mundo dá voltas. Esse infeliz do ex-presidente genocida negou constantemente a vacina, e justamente pela vacina esse infeliz vai pagar. Realmente, o mundo não gira, ele capota. Não, sem dúvida, não é a ironia que está presente nesse incrível encadeamento de fatos. E também, Helena, aí envolve também o tipo de aliança e de conluio que o presidente realiza. Você vê, pelos diálogos que vieram a público entre o Mauro Cid e o outro auxiliar nessa tarefa, Ailton Bastos, foi candidato a deputado, não foi eleito, há uma... E também o uso de um ex-vereador, se eu não me engano, de Duque de Caxias, Salustiano, alguma coisa assim, há uma explicitação do nível dos envolvidos. Né? Você vê que do Palácio do Planalto é acionado um esquema criminoso de natureza precária, um pouco troca de favores, um certo submundo mesmo, não é? O nível da conversa revela isso. E é incrível o envolvimento de pequenos criminosos, sabe? Desse tipo de gente que vive de expediente, que não é, e que se presta a esse tipo de serviço. Mas outro aspecto, né? Então, primeiro, a própria imagem da presidência da República envolvida nesse tipo de assunto, de conspirata, de falseamento de provas, de falseamento de documentos, como se aponta aqui no chat. Há, porém, também um envolvimento de um militar de alta patente, um tenente-coronel, alguém da hierarquia das Forças Armadas, que age, digamos assim, livremente. Esse é o mesmo sujeito que foi recuperar joias, não é isso, Helena Chagas? É o sujeito que estava lá por trás do esquema da recuperação das joias do presidente Bolsonaro, que tinham sido apreendidas pela Receita Federal na alfândega. Então, o que a gente deduz, não é? É que há uma informalidade no trato da coisa pública por parte do bolsonarismo que meio que dá a impressão de que tudo que é público é permitido para essa gente e tudo que é público é entendido como sendo propriedade e autorizado para que essa gente possa mexer, possa roubar, possa fraudar.
será que havia mais militares envolvidos nisso? Que tipo de autorização recebe o tenente-coronel Mauro Cid para agir desse jeito, usando inclusive a patente militar, não é? De certa maneira, não só a patente de auxiliar direto do presidente da República, ajudante de ordens, mas também a próprio posto militar que ele tem. Será que os militares vão tomar alguma atitude de investigação no plano militar, uma espécie de conselho de julgamento, de investigação das atitudes dele como militar a serviço do governo? Tudo isso é muito constrangedor, e o lance de usar o patrimônio público, o cargo público para benefício pessoal, não está apenas nesse caso, mas também está no caso das rachadinhas reveladas hoje pelo jornal O Globo, envolvendo o filho de Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro, o Carluxo, que recebeu, salvo engano, de transferências 2 milhões de seus funcionários ao longo do tempo. Não é exatamente isso que se trata, de certa maneira, é essa mesma visão de que o público é meu, o público serve para mim, eu não estou a serviço de ninguém, nem do povo brasileiro, nem dos meus eleitores, tudo que tem, ao contrário, tem que servir a mim, Helena Chagas. É verdade, Mário Vitor. Com o perdão da expressão aqui, minha gente, eu já até postei isso no Twitter, era um governo muito chulé, não é? Você vê o pessoal muito chulé, porque é aquela turma que chega no poder e quer tirar dele ali cada vantagenzinha, quer mamar naquela teta ali até o fim, não é? Isso é crime, corrupção é corrupção de qualquer maneira, seja com bilhões ou seja com trocados, porque é o ato, né? Agora, a corrupção feita pela família Bolsonaro, pelo que a gente vê, é uma coisa ali muito rasteira, rastaquera, não é? Você roubar o salário, esse caso aí do Carluxo, eu te vi agora de manhã no Globo, matéria do meu amigo Chico Otávio, você roubar dos seus próprios funcionários. O que foi? O que descobriram hoje? Que o chefe do gabinete ele recebeu, ao longo do período lá do mandato, 2 milhões de reais na conta dele, depositados por quem? Pelos outros funcionários do gabinete, ou seja, e ele pagou, né, teria pago despesas do vereador Carlos Bolsonaro, ou seja, você estabeleceu o link, a meu ver, o caso está encerrado, já dá para você processar, você já tem as provas, né? Prova de quê? Que o Carlos Bolsonaro recebia dinheiro dos próprios funcionários, dinheiro público. Isso é muito ruim, né, gente? Isso é uma pobreza, isso é chulé demais. Assim como você querer afanar as joias, não é? Que o Brasil recebeu, não é? Do governo da Arábia Saudita, o Bolsonaro só esteve lá, o Bento só esteve lá. Por quê? Porque eram representantes do país, do Brasil. Então, qualquer presente ali era para o Brasil. O Brasil recebeu, e aí a família Bolsonaro, opa, eu estou no poder, quero afanar essas joias também. Afanar essas joias para quê? Para botar o colar na Michelle e sair por aí? Óbvio que não. Para desmontar o colar, vender os diamantes aí, entendeu? Isso, olha que coisa horrorosa, né? Olha que até contrabando de diamante, né? Poderia ter descaminho. Então, e agora isso, falsificação de atestado de vacina. Olha que pobreza também, né? Olha que coisa, né? Olha que lamentável. Quando a gente vê esses crimes, a gente pensa assim, como ele foi eleito presidente da República, como esse sujeito foi eleito presidente da República, o que dobra do tempo, não é, ocorreu, não é, para levar uma pessoa assim para a presidência da República. Posto isso, eu acho que você falou coisas importantes aí. Mauro Cid, não é? A prisão de Mauro Cid, um coronel da ativa. Quem era Mauro Cid? Mauro Cid era um sujeito que estava ali o tempo todo, era o faz tudo do Bolsonaro. Além de faz tudo, fontes minhas do governo passado me contaram que o Mauro Cid se metia em todas as áreas do governo.
inclusive na comunicação. Ele chegava lá para a SECOM, o pessoal da comunicação, e ficava dando palpite sobre a estratégia. Uma pessoa que não entende nada disso, né? Um diletante. Ficava lá dando palpite sobre o que o Bolsonaro ia fazer e dava palpite também para o Bolsonaro. E ele ouvia o Mauro Cid e seguia, não é, os conselhos do Mauro Cid. Então, e quem conhecia e conversava com ele, a expressão que a fonte usou para mim ontem foi o seguinte: é um boçal, né? É um boçal. Quando você conversa com ele, você percebe o tanto que ele é boçal. Então, Mauro Cid é isso. Mauro Cid falsificou, e está muito claro, né? Os atestados de vacina, as carteiras de vacinação, para ele e para a família dele também. Mauro Cid foi preso. Daí, ontem, algumas pessoas começaram a fazer ilações. Olha, prenderam um coronel da ativa, como será que os militares vão reagir? A notícia que eu tenho até agora é que os militares não estão reagindo mal, não estão, sabe, em alvoroço e em polvorosa. Por quê? Porque o militar é o Mauro Cid, não é outro, entendeu? Porque todo mundo sabe quem é o Mauro Cid, né? O comandante, não é, Tomás Paiva, ele assumiu e de cara ele já tirou o Mauro Cid do comando para o qual ele havia sido designado pelo ex-comandante do Exército, que, aliás, esse caso foi o pivô da demissão, um dos pivôs da demissão do comandante Júlio César, pelo Lula. Então, essa página Mauro Cid está meio que virada no Exército entre os militares. Eles sabem que o Mauro Cid envergonhou a instituição, não é? Tomando esse tipo de atitude dentro do governo Bolsonaro, e não vão se movimentar para protestar, para prestar solidariedade ao Mauro Cid. Não sei se ele vai sofrer algum tipo de sanção dentro do Exército. Deveria, na minha opinião, né? Por quê? Porque ele envergonhou ali a farda, ele constrangeu, não é? Todo mundo. Não sei se isso vai ocorrer, mas o que eu sei é que não vai haver grandes protestos pela prisão do Mauro Cid entre militares, ao contrário do que está ocorrendo em relação ao Bolsonaro, a busca e apreensão do Bolsonaro, né, Mário Vitor? Você vê na base da direita, entre parlamentares de direita, você vê uma reação ali, sobretudo contra o Alexandre de Moraes. Você notou isso? Vi essa reação dos parlamentares de direita e mais, nas redes da extrema-direita, rola tudo, como você sabe, né? Aquilo ali é o esgoto. Mas é um esgoto volumoso, é um esgoto que tem, não é, que tem um calibre grande. Então rola muita coisa. Sabe o que está rolando lá? Está rolando que isso tudo é uma conspiração do PT e do Lula. Que essa falsificação foi inserida agora para sugerir que tivesse sido o Bolsonaro. Mas no mundo da Terra plana tudo é possível, tudo é possível. Inclusive, essas versões circulam lá dentro. Ontem era isso que dominava as redes da direita, que o Bolsonaro, na verdade, era vítima de uma conspiração do PT e do Lula, que agora alteraram os registros para sugerir para simular que ele é que tivesse feito isso. Claro, aí acredita quem quiser, e as bolhas, elas vivem de maneira autônoma, elas são blindadas contra a informação, contra a realidade, contra o real. Vivem numa outra esfera cognitiva, como diria o ministro da Justiça, Flávio Dino. Né? Agora, então é isso que circula. A entrevista, a presença do Bolsonaro ontem na Jovem Pan, numa entrevista, não é, que é uma entrevista bondosa, para não dizer penitente, por parte daqueles jornalistas, mostra que o assunto foi evitado. Na verdade, o assunto foi evitado. Se tentou colocar o Bolsonaro como vítima de uma investigação abusiva. Ele próprio passou essa versão e não foi questionado. Ao contrário,
respeitosamente, aqueles jornalistas evitaram questionar a participação dele nessa falsificação. Estavam diante da pessoa acusada, o mínimo que deviam fazer era pressioná-lo para que ele revelasse a verdade, mas não houve essa atitude por parte daquele canal. Nós estamos diante de um caso que é explícito, evidente, acho que está no foro correto, e nem a Procuradoria-Geral da República se recusou a negar o foro. E há nessa investigação, ao que eu saiba, um deputado federal envolvido, que é o, salvo engano, Gutenberg Oliveira. Isso é que puxa essa investigação para o STF, porque há um deputado federal no exercício do mandato. Me corrijam se eu estiver errado. Eu acho que ele não está, não, no exercício, tá? Do mandato, Gutenberg? Acho que está no STF porque envolve Bolsonaro. Não tem dúvida disso. Eu não sei exatamente se o fato do Bolsonaro ter deixado de exercer o mandato... Mas foi um crime ainda durante o mandato. Essa é uma velha... Bom, aí sim, aí todos os casos envolvendo o Bolsonaro têm que ir para o STF, se for esse o caso, né? Mas é uma polêmica esse assunto. Inclusive, bom, se ele é suspeito de ser o mandante, de fato, isso precisa ir para o STF. Mas as pessoas aqui, e uma pesquisa Quest, recentemente divulgada, salvo engano, pela Mônica Bergamo, mas traz que esse caso foi devastador para o Bolsonaro nas redes, né? Houve mais de 400 mil menções, sendo 81% das menções sendo negativas para ele. Então, é um caso, para além da inelegibilidade, Helena, e para além da possibilidade de prisão, eu tenho uma impressão que ele aniquila as chances eleitorais, digamos assim, como uma eventual candidatura à presidência da República no futuro, mas, enfim, está muito longe de qualquer possibilidade dessa, mas realmente prejudica demais o futuro do Bolsonaro como um líder eleitoral da extrema-direita para a presidência da República. Se ele ainda não for preso por causa disso. E aí o caso pode ter desdobramentos múltiplos. Para onde a gente vai agora, Helena? Deixa eu só colocar mais algumas coisas sobre esse caso aqui. Paulo Emílio acaba de me mandar também uma matéria bem interessante sobre a investigação, se o Mauro Cid estaria preparando um plano de fuga, não é? Para o Bolsonaro, né? E para a família Bolsonaro, não é? Se ele não estaria com esse atestado falso, que não serviria só para essa entrada nos Estados Unidos, serviria para a entrada do ex-presidente e família em outros países também que exigem vacinação. Então, tem indícios, né? Indícios ainda em investigação, se o Cid montou realmente um plano de fuga para o Bolsonaro. Porque, por exemplo, as joias, né? A ideia era as joias garantiriam a sobrevivência do Bolsonaro, né? Lá fora. E também foram achados ali alguns dólares, né? E reais também, uns 190 mil, né? No total, reais, no valor de 190 mil reais, na casa do Cid, né? Pode ser a economia dele? Pode, né? Mas ele é um militar, não ganha tão bem assim, né? Ou pode ser também o quê? Uma grana ali preparada para a eventualidade de fuga coletiva deles todos, né? Que os sustentaria no exterior durante essa fuga. Não sei. Esse é um desdobramento. Eu acho que vai haver tantos desdobramentos dessa investigação que nós vamos ter assunto para falar disso nos próximos 6 meses, porque é uma coisa muito rica, né? Você tem ali o Ailton, que, em troca de e-mail com o Major Cid, com o Coronel Cid, que ele foi promovido, dizendo que o siciliano, o Cid questionou a entrada desse siciliano, né, na vereador
lá de Duque de Caxias, na operação para garantir o atestado falso. Aí o Ailton respondeu por e-mail: não, ele não. O Cid questionou por quê? Porque o nome dele apareceu na investigação da Marielle. Aí o Cid respondeu assim: não, ele entrou ali como bucha. Eu sei, não foi ele não está envolvido. Eu sei quem mandou matar a Marielle. Ou seja, isso aí é um filhote dessa investigação, porque evidentemente que a polícia vai ouvir o Ailton sobre isso aí. E aí, quem foi? Né? Você disse que sabe, então agora você fala quem foi. Então, você vai ter ainda muitos desdobramentos. A gente ainda vai viver com esse assunto aí, com as revelações todas, durante um bom tempo. Antes né? de você mudar de assunto, eu te interrompendo, me desculpando, Tranquilo. reinsere o Bolsonaro na discussão política. Isso é um lado importante, né? Na polarização que sempre é característica dos processos políticos, o Bolsonaro volta para o noticiário. E o Bolsonaro como chefe de um grupo político, líder de um grupo político, ex-presidente da República, como também uma pessoa que redireciona o noticiário, eu digo, e dá um novo foco e mantém vamos dizer, esse polo no foco no noticiário e nas atenções políticas. É um redirecionamento também relevante do ponto de vista da repercussão que terá sobre as outras questões do panorama, como, por exemplo, a situação no Congresso, como a situação do governo, do que o governo faz e do próprio judiciário. Então, como a investigação é comandada de uma forma ou de outra, no plano policial, pela Polícia Federal, isso também já envolve, de certa maneira, o Ministério da Justiça, e repõe e reforça a investigação que já havia a respeito dos atos antidemocráticos e das invasões aos palácios no 8 de janeiro. Então, eu acho que há também uma reconfiguração, pelo menos temporária, inicial, vamos dizer, dessa presença do Bolsonaro no noticiário político. Ele que parecia gostar ou querer, o próprio processo levava a uma certa, digamos assim, uma certa secundarização do papel dele, pelo menos temporariamente. Não, ele volta para o centro e passa a ser uma referência importante aí para o noticiário, tanto dos seus apoiadores quanto dos seus opositores, não é, Helena? Exatamente. O Bolsonaro volta ao noticiário político agora com uma agenda ultra negativa. Por quê? Porque essa semana a agenda política estava sendo favorável ao Bolsonaro. Vamos lembrar, lá no 1º de maio, segunda-feira, ele participou da AgriShow. Mal ou bem, tudo bem, era um público bolsonarista, sim, mas ele foi aplaudido, foi ovacionado, fez discurso, o governador de São Paulo andou com ele a tiracolo por lá. Então, o Bolsonaro, que estava quieto desde que voltou ao Brasil, ele parecia, na segunda-feira, que ele estava se reinserindo, né, no processo político. Ali, olha, a volta do Bolsonaro, olha, trazido nos braços do agro. A gente até comentou aqui terça-feira no programa, o tema foi a rearticulação da direita, e ele ali, não é, no bojo desse processo. Vamos lembrar, na terça-feira houve também uma vitória do bolsonarismo, que foi o fato da Câmara dos Deputados não ter conseguido votar o PL 2630 das fake news. Graças ao quê? A uma aliança das Big Techs, né, lá na Câmara, com o bolsonarismo, com os deputados bolsonaristas. Eles, da semana passada para cá, quando foi votada a urgência para essa terça, o lado favorável ao PL, que era defendido pelo governo Lula e pelo todo-poderoso presidente da casa, Arthur Lira, não é? Esse lado perdeu, quer dizer, perdeu não, deixou de botar o projeto em votação porque
teve medo de perder, porque não sentiu firmeza nos votos. Então, tudo isso foi interpretado como uma vitória bolsonarista, do lado bolsonarista. Mostrou que eles estão vivos ali no Congresso Nacional também, ainda tem algum poder de fogo. Então, e aí, na quarta-feira, aconteceu essa operação e tudo isso, todo esse ganho, digamos assim, todo esse ganho político, né, Mário Vitor, foi por água abaixo. Tudo isso degringolou, né? Uma semana que parecia bastante favorável ao Bolsonaro e ao bolsonarismo. Aí, agora que a gente entrou nesse tema, eu acho que a gente pode, né, mudar de assunto, que é isso. Qual é o problema? Esse projeto das fake news mostrou ao governo, não é, a todas as dificuldades de articulação política que ele está tendo lá dentro. E nem com a ajuda do Arthur Lira, que também saiu enfraquecido desse episódio, né? O cara foi eleito com mais de 400 votos e ele não conseguiu formar uma maioria simples, minha gente. Maioria simples, basta ter 257 no plenário e você ter a maioria dessas pessoas. Se aprova um projeto com 150 deputados, por maioria simples. Mas o Arthur Lira não conseguiu articular isso, nem com todo o poder de fogo do governo, a promessa lá das emendas, enfim. Houve uma demonstração de desarticulação na bancada governista. Ontem, quarta-feira, enquanto o país estava estarrecido acompanhando todos esses fatos, né, em relação ao Bolsonaro, o Arthur Lira, me parece, resolveu dar ele uma demonstração de força, talvez mostrar à casa e, sobretudo, mostrar ao governo com quem ele está enfrentando uma queda de braço em torno das emendas parlamentares, porque ele perdeu a caneta para assinar, né, a destinação dessas emendas, ele quis dar uma demonstração de força, e o que ele fez? Derrotou o governo em plenário, aprovando um decreto legislativo que derruba o decreto do presidente Lula com modificações ao marco do saneamento. Nós falamos desse assunto aqui bem lá atrás, quando apareceu essa história, e eu ainda brinquei aqui, Mário Vitor, eu falei assim, olha, eu acho que o Arthur Lira vai usar isso para impedir a primeira derrota, não é, do governo Lula, ao governo Lula no Congresso, na Câmara, para conseguir mais espaço na questão das emendas. Ontem aconteceu isso. Aí o Arthur Lira mostrou dentro da casa que ele não está tão mal assim, ou, né, dizendo que ele tem liderança, que ele consegue aprovar, e mandou um recado duríssimo, não é, ao Planalto, que ele tem dado ali nas entrevistas ultimamente. Você não acha, Mário Vitor? Olha, Helena, não tem nada para rir disso, hein? Eu estou rindo sem razão. O fato é que ontem o governo se chocou contra um muro, né? Uma muralha. Foi um placar acachapante, mais do dobro a vitória. Ou seja, um certo choque de realidade duro, difícil, sofrido que o governo enfrentou ontem. Ele teve a real dimensão da sua força. Eu digo, isolado da bancada governista, mais fiel, mais presente, mais firme, com a qual o governo realmente pode contar. Isso aí é uma realidade que eu acho que precisava separar tudo e estudar e ver o que vai fazer. Por que esse placar e o que ele significa em termos de futuro? Qual é a estratégia que tem que ser montada a partir da realidade desse placar? E eu acho que ela é difícil. Ela mostra um Congresso cuja maioria é extremamente conservadora, privatista, antiestatista, e, enfim, que não é nem mesmo atraída pelas negociações que aconteceram. Não há condições de submeter essa bancada, em alguns temas, a nenhum tipo de acordo prévio.
Você concorda comigo, Helena? Porque nesse caso me parece que os acertos entre os líderes, todos os cafezinhos, todas as conversas com o próprio Lula, com o Alexandre Padilha, com o Rui Costa, com outros ministros, parece que não sensibilizam. E com as bancadas, e com os parlamentares específicos, mesmo os cargos concedidos em acordos republicanos, mas são cargos concedidos, mesmo parece não demover esses parlamentares a uma fidelidade vamos dizer, às teses, aos princípios e às necessidades do presidente Lula. O que te parece, Helena? Olha, eu acho o seguinte: o problema de fundo é que governar o Brasil, não é, nesse presidencialismo, em 2023 é muito diferente de governar o Brasil em 2003, quando o presidente Lula começou seu primeiro mandato e seguiu. O tipo de relação com o Congresso, de negociação com o Congresso, hoje em dia, é muito diferente daquele do primeiro e do segundo mandato do Lula. Diferente, gente, eu digo, para pior, tá? Além do Congresso ter piorado, os métodos pioraram. Por quê? Porque nesse período, sobretudo, graças à irresponsabilidade do Jair Bolsonaro, que não governava, que terceirizou o governo para o Congresso, Arthur Lira, e para o ministro da Casa Civil dele, que controlava ali as bancadas. Graças a isso, nós tivemos e temos hoje um legislativo super empoderado. Empoderado com o quê? Com as emendas parlamentares. Empoderado, teve deputado que recebeu, no total, 500 milhões, gente, em emendas. É muito dinheiro. Esse dinheiro é infinitas vezes maior do que o dinheiro que se recebia lá atrás, né? Quando o executivo controlava a liberação das emendas. Então, o cenário mudou completamente. O cenário hoje, a gente tem um Congresso acostumado a surfar, né, nessas emendas milionárias, e nós temos um presidente da Câmara, que era o sujeito que manejava tudo isso na Câmara, o dono desse dinheiro e da distribuição desse dinheiro, que perdeu boa parte dos poderes para fazer isso. O poder de fazer isso agora, depois que o Supremo acabou com o orçamento secreto, é do Executivo, é de quem? É do Padilha. Não é, o Padilha assina em última instância, tá? Embora ele tenha que seguir orientações do presidente. Não é à toa que, numa entrevista lá no fim de semana, ao Globo, o Arthur Lira praticamente pediu a cabeça do Padilha. Tá? Mas eu conversei com muita gente no Congresso na terça-feira, depois daquele fiasco, e o que eles dizem? Pessoas da bancada do governo, tá? Líderes de partidos aliados do governo, não do centrão, mais à esquerda. Eles dizem o seguinte: houve essa mudança, não é, de cenário. E, ao que parece, o presidente Lula não percebeu a tempo. Na hora que ele montou o ministério, ele deu 3 ministérios para cada um desses partidos ali do centrão, né? União, PSD, MDB, e achou que o assunto estava resolvido. Estaria lá no regime antigo, né? Agora não. Agora, esses ministérios, esses ministros, né, não controlam suas bancadas. Tá? O que controla as bancadas é o dinheiro, é o din-din, né, que o Arthur Lira dava ali no bolsinho deles fácil, pelas emendas. O governo Lula, nessa questão das emendas, ele está distribuindo, mas ele está tendo dificuldades de liberar, não é? Ele não azeitou essa máquina das emendas e, possivelmente, ele acha que não deve também ficar dando prêmios milionários para deputados votarem a seu favor. Ele funciona sob uma outra lógica. Somado a isso, alguns deputados me falaram: olha, o presidente precisa receber mais deputados, né? Ele viajou muito, está em uma agenda internacional muito grande, ele precisa receber mais deputados, porque esse processo deveria começar com ele. A gente sabe que o Lula não vai dar a cabeça do Padilha, não vai dar a cabeça do Rui Costa, porque a fofoca que eu soube ontem, que precedeu essa votação, né, é que o Arthur Lira teria tido
uma conversa bastante desagradável com o Rui Costa, na qual ele ameaçou suspender liberação de emendas, porque ficou chateado com a história do projeto das fake news que não foi votado, etc. Então, nesse contexto, o governo precisa reorganizar, está na cara que o governo precisa reorganizar sua articulação política. Agora, por outro lado, dói, né? Dói a gente falar isso, porque reorganizar a sua articulação política no sentido de atender ao Lira, não é? E isso para o governo Lula é complicado, eu acho que é bastante complicado, mas eu acredito que ele vai ter que garantir, vai ter que fazer alguma mudança, não é? Ou nos articuladores. Não acredito que o Padilha vá ser demitido, não acredito que o Padilha é muito competente, como eu já disse aqui. O problema não é do Padilha, o problema está acima do Padilha, é maior do que o Padilha, mas, de alguma forma, o Lula vai ter que mexer nesse quebra-cabeças. Não sei se talvez, trocando ministros, quem sabe, porque chega a ser ridículo. O União tem 3 ministros e tem votado, a grande maioria da bancada tem votado contrariamente aos interesses do Planalto. Isso ficou claro no placar de quê? Da urgência do PL das fake news, porque essa terça não teve placar. Eles retiraram antes de qualquer votação. Mas teve a votação da urgência, na qual o governo e o Arthur Lira ganharam por pouco, e nessa votação a União se comportou muito mal. Merece ter ministro? Difícil. O MDB também, terça-feira, as contas do MDB e do PSD também eram muito ruins. O que se dizia é que metade dessas bancadas estava contra o PL, 2630. E aí, cada um tem 3 ministérios, e os ministros não fazem nada, não levam votos. Então, vamos mudar, já que é assim, já que a metodologia é a metodologia das emendas, então vamos tirar os ministérios do foco e vamos ver o que acontece. Eu acho que se demitir 1 ou 2 ministros ali políticos, né, desses partidos, talvez o Lula consiga dar uma sacudida, dar um baculejo ali e botar coisas no lugar. Gostei do baculejo. A Tatiana Lobato manda um super sticker, muito obrigado. A Miriam Goldfeder também. E o fato é que, não é como você sugere, aliás, no seu Twitter você já dava um Twitter que você compartilhou ontem, postou ontem, você já dava a ideia da dimensão da derrota do governo, não é? A derrota feia do governo, e isso continua repercutindo. No fundo, nós estamos vivendo uma espécie de crise de identidade, porque para que ter tantos ministros de outros partidos se isso não significa nada em termos na hora das votações, que é o que importa, né? Então, esses ministros estão fazendo o que ali? Talvez seja o caso de trocá-los, de mudar o método de articulação da base política do governo, porque, ao que parece, Helena, é que dá para a impressão é que o governo não tem base política. Não conseguiu articular uma base política. Nós já estamos no quinto mês, no meio do quinto mês, já no início do quinto mês, e até agora os sinais são muito preocupantes de que não foi construída uma base política, uma aliança de sustentação do governo Lula. E isso, bom, pode ter várias responsabilidades, mas talvez, como você diz, talvez seja mesmo no método de construção dessa aliança. E agora também os agentes vão agir em função das repercussões que as votações tiveram. Ontem nós tivemos uma decisão importantíssima, que foi a manutenção da taxa de juros Selic do Banco Central em 13,75%. E eu acho, Helena, que a reação foi muito, muito pequena, sabia? Na verdade, jamais ninguém se surpreende com uma taxa de juros tão escandalosa. Não te pareceu? Você tem 1 minuto. Porque, sabe o que eu acho? Tinha tanto assunto ontem que nem deu para
que nem deu para ter reação. Talvez hoje a gente tenha um debate maior a respeito disso, embora já fosse, como já era uma decisão esperada, o Campos Neto já tinha falado, o Lula já tinha protestado, né? Então, de certa forma, passou ali, não foi o tema principal, embora seja uma questão muito, muito, muito grave, não é? Quando é que esse Banco Central vai começar a baixar os juros? Muito bem, nós chegamos ao final desse Helena e Mário Vitor. Mário Vitor e Helena, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela participação. Eu queria pedir a vocês, se vocês encontrarem alguém perdido nessa nova versão do Helena e Mário Vitor, alguém que não conseguiu localizar o nosso programa, avise, ajude, que agora nós estamos como uma continuidade do Bom Dia. É um programa à parte, ele aparece no YouTube depois também à parte, né? Quem quiser ver depois poderá vê-lo autonomamente, independentemente, num link específico dentro do YouTube chamado Helena e Mário Vitor, do dia de hoje. Mas nós estamos nessa nova fase e pode ter gente que se confunda, fique procurando o link autônomo antigo que a gente anunciava antes do início do programa. Então, a gente volta na terça-feira que vem com mais um Helena e Mário Vitor e Helena, aqui pela TV 247. Não é isso, Helena? É isso. Terça-feira que vem, o último antes das minhas férias, né, Mário Vitor? Terça-feira eu faço o programa e pego o avião e viajo, tá? Aí você vai ter que se virar sozinho. Estaremos aqui. Companheiro aqui do 247, maravilhoso, muito melhor do que eu, para dialogar com o Mário Vitor, minha gente. Nem melhor, nem pior, só diferente. Vamos esperar. E é só 2 semanas. 2 semanas. Vamos esperar terça-feira que vem, aí a gente conversa sobre esse assunto, mas terça-feira que vem tem Helena, no Helena e Mário Vitor, tá? Depois disso é que as coisas vão mudar um pouco só. Fiquem agora com o Giro das 11 com Daiane Santos e Gustavo Conde. Bom fim de semana e até terça que vem às 10 da manhã. Tchau, tchau. Beijo, até terça. Deixa eu ver aqui como é que eu encerro esse programa. Essa marca aqui é diferente, mas eu vou chegar lá. É vinheta, né? A vinheta é diferente aqui, mas eu já estou chegando lá, eu acho que estou. Cheguei. Tchau, tchau.